Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Iniciando mais uma live aqui no perfil da Matra Brasil, a Matra 12 Brasil. Hoje com um importante tema, o juiz humanista em tempos de pandemia, com a querida desembargadora Ana Carolina Zaina, do TRT da 9ª Região. Boa noite, Zile, seja bem-vindo, Lidiane, Fernando, Mônica, sejam todos muito bem-vindos ao perfil da Matra 12 para mais esta live, a live de número 38. E com um tema muito especial que me é muito caro. Sejam todos bem-vindos. Andréa, querida, Ana, sejam bem-vindos. Podem ir acionando os corações. Como eu sempre digo, os corações são um algoritmo do Instagram e é através desses corações que o Instagram avisa que a gente está em live. Boa noite, Patrícia. Tudo bem, Zile? Joyce, sejam todos bem-vindos. Mais uma live bacana neste importante projeto de lives aqui no perfil da Matra 12, com a nossa diretora de comunicação social, Patrícia Santana, fazendo este bonito projeto. Já verifiquei que a desembargadora Ana Carolina está, já vou chamá-la. Tudo bem, Franquinha, Érica, sejam todos bem-vindos. Vamos chamar a desembargadora Ana Carolina. Já está entrando pontualmente. Olá! Que boa noite! Vê-la, que alegria! Igualmente, quanto tempo, né? Nem fale, meu Deus do céu. A gente, eu digo, mudou a forma de encontro, pelo menos assim a gente consegue se ver, pelo menos, né? Sim, sem dúvida. E é tão prazeroso, né, encontrar amigos, É rever. E verdade. parabéns pelo seu trabalho, viu? Que coisa Ai, bonita. imagina. Incansável. Eu já não tenho mais forças, já passei, mas admiro quem continua radiante aí, né? Tem sido um prazer, Ana Carolina, assim, falar com colegas de todas as partes do Brasil, né? Isso é muito bacana. Gente, falei com o Ney Maranhão, lá do Pará, depois com a Roberta, TRT da Sexta Pernambuco, né? O ministro Luiz Felipe, a ministra Adelaide, o Rodrigo Trindade, vários colegas da 4ª Região, e eu digo, não, 9ª Região, a gente não chamou ninguém, nosso estado Obrigada. vizinho. E aí eu disse, quem vão chamar? Bom, a melhor desembargadora de lá, né? A Imagina, mais eu bacana. agradeço a honra do convite e a oportunidade de aprender, né? Porque tudo isso, para mim, é muito novo. A minha geração, quer como pessoa, quer pelo exercício da judicatura, isso tudo é um outro mundo. É do tempo Sim. dos Jetsons, não tem. É É, futurista demais. quem Né? diria, né, que a gente já está fazendo tudo, né? Por aqui, eu digo, a gente tem visto várias pessoas dizendo, e é verdade, que a gente atropelou muitos anos, né? Quem diria que a gente estaria fazendo audiências, né? Sessões telepresenciais, audiências telepresenciais, e começando a se acostumar com esse novo normal, né? Então, mas Isso, enfim, compulsoriamente, né? Não é foi um verdade. processo paulatino de construção de uma nova realidade. Foi uma rota de colisão em que fomos compulsoriamente inseridos numa nova organização social, Verdade. inclusive, né? Verdade. Mas a gente vai se acostumando e eu já estou achando até bacana, sabe? Eu Eu brinco. vejo grandes ganhos. É, Para mim, particularmente, me obrigou a aprender várias coisas da educação digital que eu nunca tive. E uhum, pelo fato de que, para exercer a profissão, sempre tem algum jovem no gabinete que me socorria, então eu estava acomodada, de certa maneira, sim, não, bem acomodada até. E aí, eis que, de repente, estamos cada qual nas nossas casas, né? é E isso é um verdade. enfrentamento da diluição de uma outra fronteira, né? Do É, público, do privado, mas mais do que isso, da intimidade e do aberto, né?
porque de Sim, alguma maneira nós nos revelamos mais com tudo isso, né? com certeza. E tem outra coisa, né? Este mundo virtual, ele deixa marcas, não te permite o direito ao esquecimento. Então, tá E ali, como temos ficou. tido exemplos disso. Ficou, está ali. Mas tem sido bem bacana. Ó, vários colegas, Ana Carolina, aqui entrando. Muita gente se lembra das tuas palestras na escola e ficaram Obrigada. todos muito felizes quando eu disse que tu serias a nossa convidada. Obrigada. Professora Dilza Mondada, nossa assessora pedagógica da EJUDE 12, uma querida. Olha que Fizemos, lindo. Que lindo. Que admiração, fizemos, professora. sim, Tenho uma admiração profunda pelo educador. Né? fizemos uma live com ela em homenagem aos professores, falando sobre educação com afeto. Foi linda essa live. Muitos colegas, Valquíria, seja bem-vinda. Olha, Patrícia, Braga Medeiros, vários colegas aqui, a Karen, querida. Vários, sejam todos muito bem-vindos aqui, né? A gente já está, a Matra 12 aqui tem feito um projeto bem bacana, vários juízes apresentando diversas lives, né? E aí, semana passada, eu acho que foi um juiz aí da nona região, que foi o Calvê, que fez uma live sobre audiências telepresenciais com outro colega daqui, o Daniel Lisboa, que é paranaense, né? Que é o daí. Felipe Calvê é um grande magistrado e um magistrado engajado com a carreira, né? Porque eu penso que essa questão, assim, que a live permite é uma conversa, né? Uma troca de ideias, um espaço totalmente novo para todos nós. Eu diria até de confissões, né? De angústias, inclusive. E é algo que eu admiro é o magistrado que, nada obstante toda a conjuntura pela qual ele passa pelo exercício profissional, ele conseguir se engajar institucionalmente, né? Sim. Não é tarefa simples, não é. Sabe Não é disso, mesmo. de estar na mata, escola, é um empenho, aquele algo mais que a pessoa quer oferecer. É uma não deixa de disposição de ser servir admirável. uma atitude altruística, né? Porque a gente tem que se doar além da carreira que nos toma bastante, né? Em prol, e eu vejo que o bacana dessas lives é isso, esse compartilhamento de experiências, de ensinamentos, porque eu sempre acho, todo mundo que nos assiste aí desse lado, sempre sai com alguma lição. Né? Então, isso, e diferentes visões também, que é bacana, né? A gente fazer esse ponto. O espaço democrático, né? Da colocação das ideias com liberdade, sem receio a críticas, principalmente nesse período onde eu diria assim que todo o repertório que nós tínhamos e temos, ele é insuficiente se você retirar princípios e regras, né? Por exemplo, a INR, qual INR que previa para esses casos máscara, luva, álcool em gel? Nenhuma, né? A decisão da ministra Peduzzi nos Correios de Datalher, se você não tiver princípios, não tiver um arcabouço que fuja do ordenamento posto, fuja, que eu digo, transcenda, né? Como você faz nesse momento? Como é que você responde? O que nós vamos responder hoje, né? Com o nosso tema. Vamos trocar umas ideias. Vamos tentar. Humildemente, nesses anos de magistratura, que a gente vai assistindo tantas coisas, e eu agradeço a oportunidade, Beatriz, sinceramente, de poder conversar, porque eu diria que nós estamos num isolamento geográfico. Né? Todos nós nas nossas casas, estamos impedidos de um convívio físico mais amplo, etc., mas graças à tecnologia nós estamos podendo continuar a trocar ideias, né? É verdade. Eu lembrei outro dia daquele filme Mente Brilhante, não? Que ele, acho que era esquizofrenia, não me lembro que mal ele padecia, que a esposa, num dado momento, diz para ele o extraordinário de um homem não está só aqui, né? Está aqui também, né? O coração tem que pulsar, tem que ter o ânimo, o desejo de emergir no meio de toda essa confusão, não? E as luzes vêm desse colegiado. A gente está construindo, né, um novo tempo, né, Ana Carolina? Uma nova jurisprudência, novos paradigmas, e isso é muito bacana. Então, em primeiro lugar, te agradeço por teres aceitado o convite, foi uma alegria. Quando eu pensei neste tema, que nos é tão caro, não tinha outra pessoa a pensar senão, né, que tu.
em função da tua bela palestra que a gente teve uma palestra na Escola Judicial, e aqui eu já convido todos, assistam, está no YouTube, na página da Escola Judicial do TRT aqui de Santa Catarina, o juiz humanista, foi 2016, tu acreditas que já faz 4 anos? E foi Como uma passa, palestra linda, foi um mas painel que a gente teve com a Andréa Pachá, que é incrível, né? muito. E Inesquecível ela. a palestra dela foi incrível e a desembargadora Ana Carolina depois encerrou assim com chave de Muito ouro. Tá lá a palestra, assistam, vale muito a pena. obrigada, que Então, eu delicadeza. já vou lhe apresentar aqui. Bom, eu sou Maria Beatriz Gubert, sou juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Florianópolis e a minha convidada hoje, querida desembargadora do TRT 9, graduada em Direito e mestre pela Faculdade de Direito de Curitiba, hoje Curitiba. Foi vice-presidente do TRT 9, vice-diretora da EJUDE, além de presidente da Comissão Socioambiental do TRT 9 e professora colaboradora da Faculdade de Direito de Curitiba e da pós da PUC do Paraná. Viste que eu fiz a lição de casa, né? Eu não me contentei com aquele currículo mini. Eu disse, não, eu vou lá. Mas Além disso, eu tenho uma honra muito grande de ser magistrada. Não é eu uma sei. vaidade, Não, eu assim, é sei. um amor pela judicatura, realmente. Com certeza. Além disso, ela é uma colaboradora aqui da Ejude 12, já veio pelo menos 2 vezes, que eu me lembro, né? Sempre nos brindando com palestras assim magníficas. Obrigada. Eu fui buscar nas palavras de um querido colega, que nos é um querido, o juiz Armando Zilli, que começou no TRT da 9ª Região, e hoje está aqui, algumas palavras para te homenagear, que eu sempre gosto de começar as lives apresentando de uma forma assim mais próxima, né, o convidado. E ele falou assim, Armando. ele está aí, ele está aí. Ai, Ó, o ministro Luiz Felipe acabou de entrar, ó. que Eu mandei honra, um que convite honra para mim. especial, Que honra, ministro. que é um tema. Então, falou o Zília assim, a primeira recordação que eu tenho da desembargadora Ana Carolina foi na aprovação do meu concurso no Paraná em 1998. Na época, não existia escola judicial nos modos atuais, mas havia reuniões e a desembargadora Ana Carolina tratou sobre audiências e como era o papel do juiz. Ela falou de empatia, de se colocar no lugar do outro, de moderação, urbanidade e respeito, sempre com aquele tom de voz que encanta todos. Mesmo hoje, disse ele, quando estou em audiência, me vem na memória este primeiro encontro, principalmente em momentos de conflito, como verdadeira representação de serenidade. Além disso, ela sempre foi uma juíza muito estudiosa, com decisões muito bem fundamentadas, muito conhecimento técnico e de um caráter humanista, social e sensível às desigualdades. Doutora Ana Carolina é exemplo a ser seguido como pessoa, juíza, e que trago na minha carreira de magistrado como uma boa lembrança. Finalizando, ele ainda concluiu, porque o Zílio é um querido, né? Não tem quem não goste, a gente adora ele aqui em Santa Catarina. E para finalizar, eu posso dizer que a desembargadora Ana Carolina é Mara. Foi a expressão que ele utilizou, é Mara. Que carinhoso, que carinhoso. Eu fico muito feliz. Eu recebo com generosidade e o que eu posso dizer assim, Maria Beatriz e Armando, querido, que saudade. Lá se vão anos, não? Pois é, eu fiquei surpresa de o Zílio já estar há 22 anos e eu me lembro dele como estagiário. Meu Deus do céu, que horror. E eu percebo assim que a carreira da magistratura me realizou e prossegue me realizando profundamente. Profundamente. Se é algo que eu gosto, é do mundo dos autos. E quando eu vejo o juiz iniciar a carreira e prosseguir entusiasmado, como ele, você, à frente de todas essas tarefas que há pouco falamos, né? Ministro com todas as ocupações, ainda se dispor a estar presente virtualmente, né? Os colegas que estão, é algo que encanta, que apaixona. Se a gente não tiver essa pulsão de vida, né, que falava o Freud, eu penso que tudo perde muito o sentido. E esse humanismo de que você fala, na minha crença, Maria Beatriz, como pessoa, e sobretudo para o exercício da magistratura, eu diria que ele é o pano de fundo, é o encantamento, porque você falar de humanismo, por mais que você prepare o magistrado, porque eu acho que é uma das profissões mais desafiadoras deste século é ser magistrado. É verdade.
é uma missão, todo mundo sabe, a nossa formação fala ontologicamente do valor justiça, está lá no Código de Ética da Magistratura, que é o nosso maior compromisso, etc. Todos nós sabemos disso. Mas, na prática, quando o juiz é inserido na realidade da profissão, né? É Eu verdade. penso que isto é o condão, é o fio que faz nascer a vida e faz com que você permaneça magistrado em todas as etapas da carreira. É Na verdade. vida inicial, na vida média e na vida final da sua profissão. Porque iniciar cheio de oxigênio é uma coisa. Sim, Manter-se, né? Que verdade. acredito que a proposta da Amatra, com Uhum. esta questão da pandemia, que rompeu o nosso horizonte, não? Eu diria que colidiu com o modo de ser, inclusive, e como prosseguir atuando quando não temos nada que pronto que nos Uma permita base. responder, né? É verdade. Eu acho que a partir daí a gente já pode até começar, né? Eu separei um trechinho de uma fala do professor Eduardo Bittar, que é professor da USP, em que ele fala assim: ó, humanismo é isso, cuidar, meditar para que o homem se torne humano e não desumano, para que não fique situado fora da sua essência, desconhecedor de si mesmo por estar vitimizado, dominado e encantado pelos vícios da técnica. Vem muito ao encontro do que tu falaste até agora, né? E aí, partindo dessa premissa, né, Ana, do pressuposto de que o juiz humanista faz a escolha de um bem jurídico e troca o paradigma para a centralidade do pensamento no homem, como equilibrar na prática tal condição na justiça do trabalho, né, que é a nossa justiça, sendo um juiz humanista em tempos como os atuais, nesses tempos de pandemia, em que a vulnerabilidade, né, como bem conversamos, atinge a todos, empregados e empregadores, né? O que afinal, então, ser juiz humanista em tempos de pandemia? Eu diria que é uma construção antes do coletivo individual, né? A pessoa tem que querer. E você bem colocou acerca do que tínhamos conversado, que eu disse, precisamos pensar que a vulnerabilidade agora não está localizada num dos sujeitos do contrato de trabalho. Eu diria que as empresas estão destroçadas, grande parte delas, Sim. não? Há segmentos que com a crise cresceram profundamente e lucraram como nunca, mas a expressiva maioria, ou pelo menos o modelo clássico, está padecendo, ainda não padeceu, está padecendo, tanto que o governo prorrogou auxílios, uma série de outras coisas, né? Então, eu penso que a primeira coisa para falar em humanismo e o juiz, né? Que, na verdade, nós estamos falando da entrega da tutela jurisdicional, da prestação da tutela jurisdicional, é compreender a realidade em que vivemos, né? Então, o tema associa a pandemia. Eu diria que nós estamos diante de vítimas, né? Não tem só o trabalhador, a empresa também não foi algo que ela criou, né? Não decorre agora dela própria, é algo externo que colocou todos nós nesse sistema doloroso de mortes, né? Como a medicina separa os temas urgência e emergência, né? Coisas que Uhum. são imediatas, nós temos que solver. Então, de que realidade nós estamos falando? Estamos falando da realidade de um juiz que está tranquilo numa cidade, eventualmente, digamos, do interior, com menos trabalho. Estamos falando do juiz da capital, estamos falando do magistrado ministro, do magistrado desembargador. De que realidade nós falamos? Da tese humanista é uma maravilha. É uma Sim. maravilha você pensar no outro, a alteridade, diluir os postulados de singularidade, buscar formação filosófica, sociológica, falar de ética, mas de qual ética? A ética da política, onde uma fala eventualmente agressiva a um gênero, a uma mulher, pode ser reputada como coragem política? Falar de que ética? Da ética de quem expressa ou adota uma determinada conduta e porque tem apoiadores isso estaria correto? Eu tenho quem pense como eu? Será que é isso tudo que nós queremos? Então, eu penso que o magistrado, aquilo que falei inicialmente, está num dos momentos mais desafiadores do exercício profissional. Nunca foi fácil ser magistrado, não é fácil exercer nenhuma profissão quando a pessoa é responsável.
De repente, o magistrado vem com uma formação extraordinária nesse sentido, mas depara-se com a advocacia, que é o cotidiano, com o dia a dia. O advogado tem que pensar no pão, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, das relações contratuais. E como equilibrar, como disse você, tudo isso? Eu diria o seguinte, que as próprias medidas provisórias trouxeram um norte. Nós iremos flexibilizar, porque o momento é inusitado, mas em nenhum momento iremos arredar esta conotação humanística de centralidade no homem. Por exemplo, a medida provisória, nós não podemos desfigurar. Isso que eu penso, tentando sintetizar um tema tão complexo. Nós não podemos desnaturar o direito do trabalho na sua principiologia, na sua teleologia, na sua finalidade, na questão ontológica dos... A caneta, nesse momento, terá que ser mais leve, bem mais leve, de consideração. Sempre a empresa foi considerada, mas agora ela está também padecendo um momento de grande vulnerabilidade, que Sim. antes nós tratávamos da vulnerabilidade contratual do empregado, né? Então, eu penso, Maria Beatriz, que nós não devemos flexibilizar, a medida já determinou, a lei, isso é pacífico, né? E o bom senso manda, mas não podemos desnaturar, não podemos desfigurar. Então, eu diria que nunca foi tão necessária a formação humanística. Veja como a lei deu um norte. O que ela falou? Quando ela lá coloca, eu acho que foi a medida provisória, a lei, agora estou fazendo confusão, não me lembro se foi a 936, ela disse, por exemplo, que, acho que a 936 que foi transformada em lei, acho que está na lei, que quando a garantia de emprego pelo período de suspensão do contrato de trabalho. Quando ela tratou da grávida, que acho que foi no artigo 17, ela deu estabilidade. Sim. Ela não deu uma garantia, ela não permitiu você indenizar. Ela fala em reintegração. É uma estabilidade, não uma garantia. Por os outros, eu indenizarei se eu dispensar, certo? A grávida não tem, observe lá. Sim. Então, isso é um norte humanístico. Nós estamos tratando de condições de vulnerabilidade para a empresa, para todo mundo. Mas o bem jurídico tutelar do homem, no caso da grávida, avulta-se. E, na realidade, até havia uma dúvida se aquela estabilidade constitucional abrangia aquela garantia de emprego da MP 936, né? E a lei que é 14.020, eu acho, não me lembro direito o número, que converteu a MP 936, ela esclareceu, né? Ela esclareceu que seria esta estabilidade mais aquela da Constituição Federal, né? Então veja, justamente, a própria lei que flexibilizou, ela manteve o caráter humanístico na base. Sim. Né? Todos nós estamos numa condição de dificuldade e de vulnerabilidade. Empregados, empregadores, por maior que seja a empresa, o ramo que atue. A lei que veio tratando aquele projeto, que houve um aditivo, a medida provisória caducou na questão dos acordos, né? Sim. Mas tem um projeto de lei que está tramitando, prevendo a suspensão do pagamento dos acordos. Mas não foi geral também. O que diz? Microempresa... o adendo à medida provisória caducou falava o quê? Que estejam paralisadas as atividades. Então, o critério não foi elidido. Então, eu diria que a formação humanista nunca foi tão necessária quanto agora. Porque o repertório jurisprudencial que nós temos, ele não tratava dessas questões urgentes. Nós estamos aprendendo e construindo enquanto o fato está acontecendo. Eu não vou conseguir responder a questões como, por exemplo, a Lei 10.010, que estabeleceu suspensão da prescrição. Né? Tem gente dizendo, alguns colegas dizendo, afirmando, que como a prescrição trabalhista está na Constituição, não poderia ser alterada por uma lei infraconstitucional. Eu penso que não é o caso. A prescrição, modestamente, né? E daí entra a questão da formação de cada um. Porque, lógico, que você vai expressar na sua decisão os valores que você cultua.
Uhum. E se ela estará suspensa para as relações de direito privado, em todos os sentidos, por que que o E que trabalhador se excluiria as que não relações de tem... trabalho, né? Veja É. que a própria resolução do CNJ, nas questões das audiências, né, e a que Uhum. se submete o juiz, ela coloca que se as partes não desejarem, que o empregador pode pedir o adiamento, o réu, Uhum. se for empregador, né, pode pedir o adiamento, porque não conseguiu juntar os papéis, acumular os documentos necessários à Sim. sua defesa, tudo para resguardar o devido processo legal. Então, quer dizer, Uhum. todo mundo reconhece que nesse momento está difícil. Um outro agravante, os escritórios de advocacia, pelo decreto que Alguns reconheceu, estão fechados, né? não É. disse que a advocacia era atividade essencial. Sim. Então, os É. escritórios, em tese, não poderiam abrir, digamos assim, É ou estariam em questão de, eu teletrabalho. acho assim, mais do que nunca de bom senso, né, Ana Carolina? Porque a gente está vivendo tempos que nunca vivemos e É vamos isso que ter eu que ter coloquei. esse olhar, né? O que nós tivemos até aqui como memória jurisprudencial, como aprendizado hermenêutico do que estava posto, não responde ao que nós temos agora. Sim. O Uhum. que vai responder agora? A formação do juiz, o direito Sim, dito. Né? A lei verdade. respondeu à emergência, etc., a importância das escolas judiciais, no meu modesto Sim. entendimento, é assombrosa. A gente Assombrosa. vai chegar lá, vamos deixar a Então, escola pensa, judiciária. quer ver uma questão do É, juiz humanista, por exemplo, a prescrição estaria, digamos que quem disciplina as causas de interrupção da prescrição é a lei infraconstitucional. Eu não vejo ofensa nenhuma à Constituição em se aplicar esta suspensão, não fala em interrupção, a lei fala em suspensão atenção. e impedimento. Então, Uhum. veja, Maria Beatriz, por exemplo, a interpretação, a lei, ela é de agora, né? E Sim. suspendeu até outubro. E o período anterior, em que já É. havia o estado de pandemia, E já nós não havia essa vamos discussão, aplicar? né? Se eu É, for é. literal, se eu não tiver essa formação humanista, que eu penso que é a formação humanista que vai me auxiliar a construir o valor justiça a cada caso concreto, a equidade lá das nossas lições primeiras, eu vou dizer que não, ali não estava suspenso o prazo prescricional? Porque a pandemia já está reconhecida, inclusive por uma lei, né? Que Exato. retroage a fevereiro, né? E a prescrição é de uma lei Então, posterior. Então, uma de quando interpretação seria? sistemática. Como que É, nós, magistrados, vamos construir a partir de quando estará sim. suspensa a contagem no prazo prescricional? Ou vamos declarar que estava impedido de transcorrer o prazo? A partir de quando? Uhum. Dessa lei só, eu penso É, que não responde à realidade que havia se sim. instalado, porque Que já estava. É, o direito a entrega da tutela jurisdicional, assim, a lei é uma resposta à realidade. Então, eu penso que falar em humanismo, você tem que contextuar a realidade em que o juiz irá atuar. Um verdade. juiz Uhum. pressionado por metas, É, e um aí eu juiz entro, deixa eu entrar já estagnado na carreira. deixa eu até te perguntar, já que tu já mencionasse as metas, né? A gente vive, inclusive o nosso corregedor está aqui, o desembargador Amarildo, que esteve Que contigo prazer, naquele evento da desembargador, que escola prazer. judicial. E Parabenizo pela atividade magnífica de corregedor. sim, ele tem feito Magnífica. um excelente trabalho aqui em Santa Catarina, de muito diálogo com a magistratura e com a advocacia, que A tem nos escuta. permitido. Ele tem feito um trabalho com muito diálogo com a magistratura e com a advocacia, e tem permitido assim que Santa Catarina esteja num dos primeiros estados em número de audiências, né? Que No maravilha. início houve muita resistência, mas a gente já chegou num número de 3.000 e tantas audiências de instrução. Então, que para um estado pequeno como o nosso é um número super expressivo, né? E eu perguntei até para ele numa live que nós fizemos sobre audiências telepresenciais, inclusive era esse tema, Uhum. a respeito das metas, né? Porque em tempos de pandemia, a gente acreditar que a gente vai ser submetida aos mesmos critérios de produção, de metas, seria muito justo, né? Eu Uhum. imagino e penso e desejo que o CNJ reveja essas metas até o final do ano para Uhum. adequá-las ao momento, né? E aí que eu te pergunto, em tempo que nos é exigido metas, produção, números, gráficos, qual o espaço para o juiz humanista atuar, né? Como compatibilizar
em qualidades como a empatia, como tu já mencionaste, escutativa no dia a dia, em especial na sala de audiências, né? Com o princípio constitucional de duração razoável do processo e a necessidade de uma análise desse olhar mais detido sobre cada processo, tendo em vista próprio estado de pandemia que nós estamos enfrentando, né? Então, voltando aqui no Eduardo Bittar, que ele fala assim, ó, a missão do direito nesses tempos é de não sucumbir à tecnocracia e a dos juristas de praticar uma ética humanista de resistência. Como compatibilizar isso nesse período? Eu diria que é essa virtude da resistência, mas para ser exercida, ela exige uma virtude chamada coragem. O juiz tem que ter coragem. E um sentimento que, para mim, é o mais nobre de todos, que é curativo, o amor pelo que faz. Não trair a si mesmo, a sua vocação, que a vocação do juiz, a razão de ser do juiz, com todas as prerrogativas que o nosso cargo nos assegura, qual é? É de construir justiça. Se isso for arredado de nós, o meu sentimento é de que tudo que eu acreditei não valeu a pena. De tudo que... Então, não valeu a pena eu estar aqui, esses anos todos decorridos, essas décadas. Então, o que eu diria, o que eu percebi quando eu fui gestora de metas? Que falar de metas para um juiz que acabou de entrar, ele já veio preparado para isso. Ele, na formação dele... Perdoe-me pelo que eu vou dizer, minha impressão, que me perdoe se eu estiver equivocado, e posso estar, como qualquer ser humano. Me parece que o compromisso dele é muito mais com produzir, com pensar na promoção, os critérios que o CNJ usa para promover, aquela objetividade toda, porque nós viramos dados, né? A singularidade de tudo, nós somos dados. A figura da pessoa dilui, do sentimento dilui, do homem dilui. É como se eu fosse um ser destacado de um contexto, eu chego lá e produzir a decisão judicial. Até eu quero ler uma coisa que, se me permite, Beatriz. Claro, fica à vontade. Esse livro que eu gosto muito aqui, ó. Tem que levantar um pouquinho, deixa eu ver. Porque ele fica ao contrário. Deu? Teoria do Direito... Quem é? Eu não consigo ler. Tá? É porque Teoria do Direito, Primeiras Reflexões, Guilherme Roman Borges. Então, na introdução diz o seguinte: infelizmente, ainda estamos acostumados a um modelo de ensino retrógrado, cujo fim está mais voltado a formar juristas para que se tornem tecnocratas e, então, habilidosos no uso da legislação estatal e da jurisprudência doméstica, do que propriamente juristas curadores de si, que gastem seu tempo em temas abstratos, formando-se, ganhando densidade reflexiva e por aí vai. Então, veja, o que eu percebi? O juiz mais novo, ele está muito mais pragmático. É difícil falar em humanismo para o juiz que está ingressando agora. Ele é do rápido, do imediato. Novas gerações, eu tenho 4 instruções... o senhor corregedor que está aí vendo o quanto pululam na ambiência da magistratura as inquietações, né? Eu preciso cumprir, senão o corregedor vai me chamar para apresentar um programa e tal. Eu não tenho interesse em ser promovido. Para ser promovido leva 1 ano e meio, porque pedem vista regimental, porque discutem critério disso ou daquilo. Olha, leva 1 ano e meio para conseguir ser uma lista de desembargador. Vamos ver. Nós não temos, por exemplo, anuênio. Eu ganho como substituto, que vou ganhar no final da carreira, com uma mínima diferença. Perdoem-me, por favor, os magistrados, sinceramente. Nós estamos numa conversa de desabafo, de troca de ideias, né? É difícil engajar o magistrado para esta visão de que eu vou parar, eu vou ouvir, a minha missão. Nossa, e não é porque ele não tem interesse, o sistema está impulsionando esse modelo de magistrado. Inclusive para nós. É uma reflexão que faço comigo mesma. Até que ponto eu estou permitindo que isso aconteça comigo? Até que ponto eu estou permitindo, porque somos nós que permitimos. O sistema não existe sem nós. Que colegas padeçam dessa... Porque é uma frustração você não poder ouvir com calma. E isso vai gerando... Difícil para um isso vai gerando,
e isso vai gerando, inclusive, doenças, né? Tá? De ordem, inclusive, que afetam a saúde psíquica, né? Com a Muitos juízes. dificuldade, com certeza, com a É, dificuldade que nós temos de peritos, é só pegar autos que discutam doença uhum, ocupacional. sim. O que o perito habitualmente tem afirmado? É plausível. É Uhum, plausível, ele deixa para o juiz. O que eu observo? O juiz diz, bem, não caracterizou nexo, não tem. uhum. Na verdade, aquilo exige uma Fazer construção uma hermenêutica. pesquisa, E o claro, juiz, para fazer isso, ele precisa de tempo. de tempo, Agora, tem. nós precisamos pensar também, Beatriz, por que o sistema está cobrando de nós, Uhum, digamos, essa mudança se materializou? Porque também só pensar sem a construção do tempo, também a sociedade não aceita mais. Nós uhum, voltamos à palavra que você iniciou, equilibrar uhum. uma postura humanista, de alteridade, de compreensão do outro, que vai se materializar no discurso jurídico, na técnica para julgar, para decidir, mas que não pode permitir que o tempo sufoque a vocação do magistrado. É dificílimo. É um É, aprendizado para a vida, é um para a vida. aprendizado diário, né? É, É um aprendizado diário. é um ato de resistência, como colocou o nosso professor Bittar, mas exige coragem, coragem e amor, porque a Verdade, pessoa vai se sacrificar. Ela claro. vai se sacrificar. Sair no horário com a bolsinha na mão, nós mulheres, ter logo, obrigada, cumpri o de hoje, não será É, bem assim. não Vai tem. exigir que você se debruce, que É, você dialogue com o corregedor, justifique. Não é. pude, não entreguei. Por exemplo, eu estou com os autos em gabinete, lamentavelmente fora do prazo, mas ele Uhum. tem 1.000 e tantas páginas digitais de perícia. Sim, Uma doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Tem perícia médica, tem perícia de engenheiro, tem laudo ergonômico, tem assistente técnico. Quando eu li aquilo, eu disse, passe uma garrafa de é. café, me traga Sim. uma... Não, e na realidade, assim, eu sempre acho que uma justiça, aí é que está, né? A prestação jurisdicional qualificada. De nada adianta fazer prazo um ou prazo 2. Eu sempre pensei isso na minha vida. E depois esse processo subir para o tribunal reformar tudo, ou anular, voltar pela pressa, pelo exame. Então, essa consciência tem que haver. É Né? muito difícil. Obviamente, a colega Desirê, que é vice-diretora da escola, ainda disse assim, deixa eu voltar aqui que ela me disse, o problema é que a justiça que muito demora é injustiça qualificada. Claro, é o equilíbrio, né? Depois ela O até complementou. equilíbrio. Penso que a desembargadora Ana Carolina tem razão. A chave é o equilíbrio, né? Para que a Como gente fazer, possa como... abordar. E por que é tão difícil? Porque não tem algo dizendo que Não, nós não é estamos uma habituados. fórmula, né? Não Aí é nós uma estamos fórmula. habituados É. ao direito, porque o que o direito é? O direito é o limite, né? É o Uhum. interdito, é a fala do pai. Paletó na cadeira, acabou a brincadeira. A mãe pode ser acolhedora, amorosa, meu filho, vou pensar, o pai chega, levante-se e vá, estou mandando, não perguntei. Né? Não perguntei. Verdade. O direito é assim, pode até aqui, daqui não pode. Então, a Sim. margem da interpretação é o continente de legalidade, É. né? Mas o Aí é que está. conteúdo é recheado pela formação técnica, mas Uhum. também nós precisamos dessa densidade reflexiva a que se referiu o autor. E isso Sim. exige uma formação mais ampla, uma É. formação curricular que, me perdoe a franqueza, eu não vejo, faz tempo que eu não dou aula, eu Não fui tem. professora, é uma paixão minha, mas me afastei, meu pai ficou me criando. E isso até já emendando o que tu estás dizendo, a gente sabe, né, que as escolas, as faculdades de direito hoje são muitas, né? A gente vê uma profusão de profissionais de direito formados e os cursos de direito com muito pouco, né? Na realidade, matérias atinentes a uma formação humanista. Então, a gente tem a introdução à filosofia, alguma coisa de sociologia, muito pouco, né? E um tempo que se debate tanto hoje, né? Muitas vezes com superficialidade, a gente né, umas discussões muito superficiais na internet, Uhum. questões inerentes a direitos humanos, né? A necessidade da filosofia, da sociologia, tem que ser trazida já desde o tempo da faculdade, né? E aí, tu já mencionaste, como é que fica o papel das escolas judiciais? E eu vou aproveitar que o ministro Luiz Felipe está aqui, porque ele fez uma grande transformação na escola. Eu era Parabéns. vice-diretora à época,
e ele mudou os eixos da escola, a resolução de 2018, para eticidade, alteridade, resolução de conflitos, direito e sociedade. Então, ele forçou que as escolas judiciais tivessem que debater este novo formato, discussões relativas a gênero, raça, desemprego, cidadania. E aqui eu me lembro que nós, quando eu fui vice-diretora da escola, junto com o querido desembargador Basilone, a gente trouxe, né, foi o nosso tema transversal, foi a formação do juiz, trazendo temas humanistas. Então, trouxemos um filósofo da UERJ, que é o professor José Ricardo Cunha, para falar sobre intolerância nos fóruns, nas salas de audiência. O Ricardo Antunes, que é um grande sociólogo, né? Depois abordamos técnicas de comunicação não violenta para dotar os magistrados de mecanismos que o permitissem agir com empatia, escutativa e até constelações familiares a gente trouxe. Olha que Fizemos, espetáculo. inclusive, então assim, com muita coragem, né? Porque Coragem. quando a gente faz Para aquele inovar. feedback pós cada palestra que a gente teve alguns comentários assim, isso é charlatanismo, como é que uma escola judicial se presta a tal papel? Então, a gente vê que há colegas que têm bastante resistência. Isso que eu ia Mas colocar. a gente tentou trazer isso para a escola, seguindo, inclusive, esses 4 novos eixos, né, trazidos na última gestão da Enamate, né? Então, de que forma as escolas, os cursos de direito, tu pensas que poderiam contribuir para essa formação mais humanista? E as escolas, né, via de consequência também, as escolas judiciais. Obrigada, Beatriz, pela oportunidade. Eu diria o seguinte, nós poderíamos falar filosoficamente sobre o humanismo, ficaria lindo, maravilhoso, um mundo ideal, aquilo. Mas eu penso que a proposta da live não é essa, e sim na prática, Na prática, o que fazer. Na ordem do dia, muito bonito o que você falou, mas é mais ou menos o feijão e o sonho, né? Na ordem do dia, como faço eu que estou aqui e tenho que resolver, né? A pergunta é essa, de ordem prática. E aquilo que eu disse a você inicialmente, a questão do humanismo prossegue sendo o meu norte magnético e que me sustentou e me alimentou e prossegue me alimentando até hoje na carreira. Eu prossigo amando a magistratura, sou grata a Deus por essa oportunidade. Se começasse o mundo, eu começaria tudo outra vez. Não me arrependo um só minuto de nada, graças a Deus. Então, eu diria o seguinte, que aquilo que falei, coragem, amor, o papel da escola de judicial é decisivo. Bendita alteração de norte magnético desses eixos de construção do magistrado, porque o papel da faculdade, aquilo que a pedagogia diz, né? A escola informa, não forma ninguém. A formação vem de casa, tem uma base, o solo das constelações, o ajuste do magistrado consigo mesmo, aquilo de que fala o nosso professor de filosofia, tanto que a apresentação desse livro é do professor Técio, o que a pessoa tem que querer. Como que eu motivo alguém? Como que eu motivo um juiz de carreira que está paralisado, que está há 17 anos como juiz uma formação continuada, né? Que não vê, daí vai lá na difícil. Escola Judicial, falam disso, isso é charlatão, porque ele está com a formação de que se eu conhecer a lei, eu respondo à sociedade. Lamento informar, não responde mais. Não responde mais. É a obsolência instalada, se você acreditar nisso. Por quê? Por que eu digo isso? Você veja uma coisa, como é que nós vamos resolver as questões de doença ocupacional, o Covid? O Covid, vão pulular ações na Justiça do Trabalho. Claro, nós já passamos de 100 mil mortes, pessoal. Nós já passamos de 100 mil. Nós estamos, a previsão é de que tenhamos não sei quantos milhões de contaminados. Digamos que um percentual entre. Claro, e a Covid, quando a gente se deparar com a questão de nexo causal, não é a perícia que vai resolver. Porque a perícia vai constatar se teve ou se não teve, mas não onde. Que é a grande discussão para apurar a responsabilidade, né? O Supremo, com precisão cirúrgica, tudo bem, caducou a medida, mas cortou a questão de presumir. 29, Nós vamos ter que trabalhar também numa certa dose com uma presunção de nexo também. Sim. Na questão daquelas ditas... Porque é de difícil apuração, né? Ali na prática. Então, eu penso que a escola judicial é a essência do novo magistrado.
Bendita a hora que a emenda em 2005 criou as escolas judiciais, porque a faculdade vai informar, vai nos dar uma noção do que é o direito. Claro, cada um vai ter que depois ir prosseguir estudando, porque educação é um processo permanente. Agora, a escola judicial ela focará na entrega da tutela jurisdicional. E é importante que existam essas discussões sobre ética, sobre alteridade, sobre relação da sociedade, a construção dos novos modelos. E eu diria que até uma abordagem psicanalítica Também, talvez seja necessária. sim, O que te levou a prestar o concurso da a magistratura? gente trouxe uma A psicóloga para falar remuneração sobre justiça restaurativa. A Mônica Mumi é uma espetacular. psicóloga que ela auxiliou naquela resolução, esqueci o nome, do CNJ, que institui os Sejusques, né? Então, ela foi excelente, assim, foi muito bacana. Por exemplo, invocando esse conhecimento transdisciplinar e Sim. interdisciplinar, a sala de audiência, que é onde pulsa o coração da justiça, Sim. a sala de audiência, magistrado de primeiro grau, onde os autos têm rosto e nome, né? Vamos falar em português bem claro. O que acontece? O que eu diria para o magistrado? É tensionar, é tenso? Claro que é. É lógico que é. Agora, vamos compreender que o advogado também deve estar sob uma pressão nunca vista. Nunca vista. A renda dele está em jogo, a cabeça dele está em jogo, ele enfrentou a reforma trabalhista. Veja que para nós não afetou a nossa remuneração. Ah, mas nós estamos falando de dinheiro. Mas nada mais realista do que dinheiro, me perdoe. Nada mais realista do que dinheiro. O advogado está sob uma pressão descomunal. Mesmo os grandes escritórios estão vendo ruir pilares que sustentaram o justiça do trabalho até aqui. Claro. Então, o que acontece? É mais ou menos o casal. Você vai discutir a relação nesse momento, está todo mundo confinado. O que a psicologia diz? O que a psicologia diz? Que sempre é tempo de esclarecer. Se algo está te incomodando, resolva. Esse digamos, a magna direção para a vida adulta. Agora, não faça com a cabeça quente. Não faça no momento de crise, que você vai falar o que não deve. Então, antes de entrar na sala de audiência, pensar o que te levou a ser magistrado. O que nos trouxe até aqui? Os nossos sonhos. Por que eu me debrucei sobre livros até passar? Dizer que você não anseia promissão na carreira não é verdade, me desculpe. Eu sempre almejei progredir na carreira, na vida. Eu sempre desejei o juiz não almeja, né? O juiz não almeja, não né? almeja. Se não almejar a promoção na carreira, eu não sei. Está na profissão errada, né? Está na profissão errada. Porque faz parte, né, da trajetória de um juiz estar a tanto tempo. Não é uma questão de vaidade, é de aprendizado, de avanço. Nem todo avanço é sinônimo de progresso. Mas você quer progredir, e para progredir você vai ter que avançar. Avançar nos estudos, avançar na maturidade, avançar no conhecimento de si mesmo, avançar nas ideias filosóficas. O que nos trouxe até aqui, o que nos garantiu até aqui, são os princípios. A lei muda o tempo todo, acabou de mudar. Acabaram de flexibilizar. O Supremo não disse que podia em contrato individual, quando a Constituição diz que não pode. O Supremo, eu penso modestamente, o ministro do Supremo, quem sou eu para uma avaliação, jamais. O que eu estou dizendo é que fico feliz com a decisão, porque nesse momento nós vamos ter que encontrar saídas. As formas antigas não servem. Veio a lei e estabeleceu critérios. Até 4 milhões e 800 mil anual, pequena empresa, ou até 2 salários mínimos pode contrato individual. Passou disso até 3 salários mínimos. Sobreveio negociação coletiva, ela vale se for mais benéfica. Todos nós. Travou um pouquinho. A escola é só a última conclusão. É fundamental, né? Eu penso dessa forma também. Eu queria te ouvir um pouquinho. A escola judicial. Ministro, Vossa Excelência não necessita do meu aplauso, mas saiba que eu tenho. Bendita hora que arejou. O ministro Luiz Felipe, ele fez a primeira live da vida dele aqui comigo. Eu insisti tanto que ele não gostava muito, que agora eu brinco que ele virou youtuber, que ele está em todas as lives agora, graças a Deus, sempre. É uma oportunidade. E o ministro Luiz Felipe é muito humanista, né? Ele é o nosso paradigma, está sempre fazendo a defesa da justiça do trabalho, do direito do trabalho como direito social. Então, nos representa muito. Que veja, nós falamos de humanismo, né? Sabemos que com a reforma houve uma queda
inicialmente no número de ações, mas com o Covid eu penso que nós teremos um acréscimo brutal. Com No meio certeza. dessa avalanche de ação, como pensar em alteridade? Se eu tenho que resolver, se eu tenho que entregar em tantos dias, se eu tenho as metas lá do CNJ para cumprir, né? Eu fui gestora de metas no Paraná aqui, e eu lembro que muitos magistrados me diziam isso, que sua experiência na escola judicial lhe passou. Isso é bobagem, eu tenho que entregar, e olha, um abraço, eles diziam. Esse é o grande desafio dos gestores das escolas judiciais, provocar que os magistrados venham para a escola e saiam, né, e aprendam, porque assim, quando a gente vem com assuntos jurídicos, é interessante, é bacana, e assim, na nossa gestão, a gente pegou bem a época da reforma trabalhista, e a gente tentou, como a gestão anterior tinha sido grandiosa, a desembargadora Maria Heleda, né, e o Lúcio, José Lúcio, eles trouxeram desembargadores e ministros e juízes da Alemanha, Estados Unidos e de vários da França. E aí, quando a gente assumiu, houve um corte drástico, né, do orçamento da escola. Digo, a gente vai ter que se voltar localmente. E aí a gente começou a chamar os colegas, e isso foi tão bacana, porque foi um prestigiamento, né, dos colegas da região, se sentiram prestigiados, vieram, debateram, e a gente acaba conhecendo aquele colega que às vezes escreve, mas não gosta muito de falar, e que produz sentenças maravilhosas que a gente acaba não sabendo, né? Então foi bacana, essa valorização serviu também para que as pessoas acorressem mais às escolas judiciais, né? E Então, foi precursora, sabe por quê, Maria Beatriz? Porque, veja, o direito comparado, isso é muito bonito, não estou a desmerecer, seria uma ignorância, jamais, de modo algum, mas quem fará a adaptação desse direito à localidade são os somos locais. nós. Eu não posso importar modelos e colocar, que não serve, a roupa não serve. Quem Sim. fará isso será quem está no dia a dia, na realidade da vida. Como ser humanista na realidade do magistrado de hoje. Pressionado por metas, pressionado por uma carreira estagnada, me perdoe a franqueza, pressionado sem perspectivas. Não, Ana, eu falo por mim, eu estou há 26 anos em primeiro grau. Eu sou juíza há 26 anos em primeiro grau. Eu comecei a substituir no TRT o ano passado. Então, quer dizer, os juízes substitutos estão ficando 15, 16 anos para alcançar a titularidade. Isso gera, naturalmente, né, uma falta de vontade, porque para os advogados é excelente, né? Tem um juiz que está 20 e poucos anos ali em primeiro grau, é bom, mas a gente almeja, né, progredir na carreira e tudo mais. Está na hora de refletir. Que é o que eles dizem quando eu falo em humanismo, eles dizem para mim, isso não traz pão. Eu te pode não trazer o pão material, mas traz o pão espiritual. Traz o pão do aconchego porque mesmo, porque da na hora fidelidade a si mesmo. Da cabeça no travesseiro é tu contigo mesmo, né? Olhar para trás e ver o que construiu. E aí eu chego na questão da conciliação, que eu me lembro que tu falaste muito naquela bela palestra que nos deste. E a gente vê no dia a dia, eu sou uma entusiasta da conciliação, eu fiz um mestrado nos Estados Unidos em meios alternativos de solução de conflitos. E voltei, não, antes fosse, não foi na Universidade de Miami. Mas foi uma experiência muito boa que me fez refletir sobre a magistratura. A juíza que eu era, sentenciante, que gostava de sentenciar, que achava que que o juiz tem que sentenciar, e a juíza que eu voltei, descobrindo na conciliação uma bela forma de ser uma juíza humanista. Não sempre, né? E aí eu me lembro de ti falando assim, a conciliação tem que ser qualificada, né? Porque muitas vezes a gente vê que precisa de uma sentença, o efeito pedagógico, uma justa causa mal aplicada, enfim, tem situações em que o trabalhador quer, ele precisa desse reconhecimento por escrito, né? Então, como pode o juiz humanista atuar na conciliação? Que nem sempre ela vai ser a melhor saída, né? Queria te ouvir um pouquinho. Eu diria que esse juiz humanista ele tem que se acomodar no continente da legalidade, né? Porque é um humanismo aplicado no direito. Então, nós não podemos fugir do continente da lei, né? Então, porque uma coisa é a discussão filosófica do humanismo, né? E uma coisa é a introdução disto
na realidade do direito. Então, para suavizar a vida prática do exercício, da entrega da tutela judicial, no caso específico aqui, né? Eu diria assim que a conciliação, ela se avulta, já no direito do trabalho é íncito a ciência, né? É íncito. Sim. Mas o que acontece? O neoconstitucionalismo, o que ele trouxe? É uma igualdade, é uma oportunidade para todos. Daí surgem os grupos vulneráveis, o direito dos grupos de idosos, mulheres, questões de gênero, e por aí nós vamos, né? Crianças, etc. Isso vai se repercutir na legislação infraconstitucional. O CPC de 2015, ele alterou. Antes, nós tínhamos um modelo no Código de 73, no CPC de 73, onde o juiz era o reitor do processo. Né? Uhum. Hoje, o que introduziram? Cooperação, as partes podem programar a ocorrência. A própria resolução do CNJ, ali, da questão das audiências, ela fala que o juiz deve, quer dizer... do negócio processual, né? A liberdade. Então, você percebe, por exemplo, eu que me formei muito antes de tudo isso, uma mudança significativa do papel do juiz no âmbito do processo. Uhum. Com o CPC 2015, houve uma quebra formal, porque é da lei, da cultura da litigiosidade. Os atores sociais ganharam espaço, os advogados ganharam mais espaço na solução do conflito. Nós estamos falando da conciliação para resolver conflitos na sociedade. Eu sou uma defensora, porque eu sempre acreditei no seguinte, Maria Beatriz, eu sei o que os advogados contam nos autos. Os advogados têm chance de saber a verdade muito mais do que nós. Mas quem sabe realmente o que aconteceu são as partes. São as partes. Eu não sei se eu contei naquela oportunidade um caso concreto, só para você ter uma ideia de quantos anos tem isso, que o ministro Dallazen, hoje aposentado, era magistrado, juiz titular da 4ª Junta de Conciliação e Julgamento de Curitiba. Lá se vão algumas décadas. Alguns anos. E eu estava substituta na junta com então o ministro Dallazen, mas a época, então, o juiz titular daquela junta. E veio uma questão para mim, eu recém-possada na magistratura, não tinha um mês, acho que não tinha uma semana possada na carreira, e era uma discussão de vínculo de emprego, 2 advogados bem antigos aqui em Curitiba, sólidos, entre um médico e um hospital aqui da cidade. Aí o ministro Dallazen perguntou se havia possibilidade de composição amigável, de conciliação. O advogado doutor pediu, como hoje, assim, para acordo, 10 milhões. Nossa, eu quase caí para trás. Sim. Eu disse, meu Deus, não tem acordo, não tem acordo. Sim, não, segue. Aquilo já me impressionou e eu já recuei. Eu pensei, meu Deus, como será que ele fará, né? Sim. A importância de a gente iniciar ao lado de alguém mais experiente do que nós. A Claro. troca, né? A transmissão o processo civilizatório de passagem do conhecimento. Verdade. Né? Aí o ministro Dallazen ouviu calmamente e disse, passou a palavra ao advogado que oferece. Eles ofereceram como R$1.000. Né? Uhum. Pensei, meu Deus, achei até aquilo assintoso, né? E o ministro Dallazen disse, há necessidade de nós aproximarmos as propostas, bem calmamente. De nós aproximarmos as propostas. As propostas, eu percebo aqui que é uma ação, não foi com essas palavras, que ele era muito formal, muito que eu quero dizer, não de excessivo, uma pessoa formal. Ele disse, é uma ação onde o autor pode tudo perder e o réu também pode tudo perder. Eu convido os advogados a refletirem e esclarecerem seus clientes. Bom, Beatriz, em 5 minutos de audiência, sessão inicial, não era instrutória de audiência inicial, o médico, que era o autor da ação, se eu já contei isso na escola judicial, me perdoe de repetir, mas foi um caso que me marcou muito. Deixa eu só te interromper. A gente está a 1 minuto de finalizar a live. Bem rápido. Não, vamos fazer assim, ó, vou derrubar e aí a gente volta para essa segunda parte da live para tu contares com calma, porque senão vai ter que correr muito. Pode ser? Bom. Fazemos. Pessoal, fiquem aí para saber o fim da história, senão vocês não saberão. Obrigada, Beatriz. Já voltamos. Tá.